paz do Senhor seja com todos, amém? Amém. Mais um dia na presença do Senhor. Deus nos deu um dia tão agradável, né, irmãos? Muito, muito gostoso mesmo. Estamos aqui para louvar e agradecer o santo nome do Senhor. Pedir, amada igreja, esse momento estamos iniciando. Vou colocar assim para aqueles que podem, vamos ler o Salmo 63. Salmo 63. Está lendo o IPA, amada igreja, os pais, assim, vamos até o finalzinho, lemos, são apenas 11 versículos, né, irmãos? Buscando a Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua mão, a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma. Eu, com júbilo nos lábios, minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das suas asas, eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara. Porque os que me procuram a vida para destruir, mar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á. Pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Vamos orar, irmãos. Vamos colocar na presença de Deus. Vou somente agradecer por uma semana que inicia. Que Deus nos deu um dia maravilhoso, um dia abençoado. Com saúde, estamos aqui para glorificar o santo nome do Senhor. Deus amado, Deus querido, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, te agradeço, meu Deus, por mais um dia que nos deste, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua misericórdia que tem renovado cada manhã, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela vida, pelo alimento, Senhor, pela saúde, Pai. Obrigado, meu Deus, por dar essa oportunidade de estarmos aqui, meu Deus, para ouvir a tua palavra, Senhor. Fala conosco, meu Deus. Através de hinos e palavras que vão ser lidos aqui, meu Deus, que seja pastor falando, mas o Espírito Santo do Senhor, meu Deus, tocando em cada coração, meu Deus. No nome de Jesus, que nós oramos e glorificamos o santo nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, no santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Irmãos, está o hino 177. Nós
Beijo. Graças e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos alguns avisos que serão projetados e os irmãos se atentem para cada um deles. A visitação da terça-feira na casa da irmã Santina. Oh, meu pai querido. A nossa irmã Santina abriu as portas do lar para receber a igreja. E eu penso que vai ser assim um tempo gostoso, um tempo abençoado, um tempo de crescimento. A nossa irmã voltou, ela está de volta a esta família maravilhosa, abençoada. Nós estamos assim muito felizes com o retorno dela, com a volta dela, e queremos poder realmente nos alegrar com ela na próxima terça-feira, tá? Sempre às 20 horas, tá ok, irmãos? Irmãs. A nossa tarde da bênção tem sido uma bênção também, né? Torna-se até redundante falar que a tarde da bênção tem sido uma bênção. Mas é a pura verdade, é a pura verdade. Eu tenho colocado até no grupo oficial da igreja que tem sido bênção na hora da ministração da palavra, na hora dos cânticos, na hora dos hinos, na hora das artes. Tem sido muito gostoso. As irmãs que ainda não tiveram, quem sabe, visitando este trabalho no decorrer deste ano, faça um esforcinho. Venha dar uma espiadinha no que acontece aqui. Toda quarta-feira à tarde você vai se alegrar. No nome de Jesus. Você vai gostar tanto que, se possível for, você com certeza terá também uma cadeirinha cativa neste ministério, em nome de Jesus. Quinta-feira também tem sido uma bênção. A gente está tendo assim mais ou menos uma média de 10, 12 pessoas. Isto ali no momento da reunião. Mas depois sempre tem gente compartilhando, tem gente tomando ciência do que tem sido feito. E eu tenho assim glorificado muito a Deus, porque são muitas expressões de gratidão a Deus por curas, por milagres que Deus tem operado neste ministério, através do nosso ministério de oração, de intercessão. Então que Deus continue abençoando os nossos irmãos, as nossas irmãs, e realmente participemos. Eu já ouvi muitas vezes pessoas falando: não, mas eu não tenho esse dom da oração, pastor. Carla, mas quem disse que a oração é um dom? A oração é uma ação, uma expressão que deve fazer parte da vida de todo cristão e toda cristã. O dom não, o dom é plural. O dom que eu tenho você não tem, e assim vai. Agora a oração não, a oração é uma necessidade. Então participem, irmãos, irmãs, participem conosco no nome de Jesus. Mais do que nunca a igreja de Cristo precisa orar. Nós estamos caminhando para o fechamento do tema Confissão de Fé de Westminster. Teremos provavelmente mais umas 2 aulas que vai envolver escatologia. Tem sido uma bênção, queridos irmãos e irmãs. Tem sido muito bom. E logo, logo estaremos iniciando nova fase. A gente já tem conversado, a gente já tem dialogado. Vamos ver se nessa nova fase a gente possa envolver outras pessoas, outras famílias. Em nome de Jesus. Tudo para a honra e glória do nosso Deus. Ok? Eu quero lembrar também que nós teremos um encontro no dia 24 de junho, que será o nosso encontro de casais. Até já foi conversado com a Luana. Isso, obrigado, irmão. Foi conversado com a Luana, ela fez aqui, né, uma artezinha para nós. Dia 24 de junho. Então eu quero pedir aos irmãos, às irmãs, que estejam divulgando este evento. Essa semana tem informações no grupo de casais? Isso. Isso. Então, as preliminares serão colocadas no grupo do Ministério de Casais, para a gente não ficar demandando tanto tempo aqui agora também. Então,
aguarde que durante a semana você vai receber instruções de como vai acontecer o nosso evento, em nome de Jesus. Então é isso. Eu penso que é só. Não chegou em mãos nenhum recadinho, que temos visita pela primeira vez, então eu devolvo a palavra ao nosso liturgia. Irmã da igreja, abrir a palavra em Malaquias 3:10. Malaquias 3:10, vou apenas 10 apenas. Mas a igreja está acompanhando aqui. Amém? Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai isto todos, diz o Senhor dos exércitos, eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Amém, irmãos? Está passando a palavra para o grupo, por favor. Durante o hino, você, meu irmão e irmã, nosso convidado, dedicar o seu dízimo, sua oferta, colocar aqui à frente. E também, temos aqui também a cesta das primícias. Se você também trouxe as suas primícias, também traga e consagre ao Senhor durante a administração do hino. Deus.
submetemos ao teu querer, à tua vontade, inteiramente nos submetemos aos teus desígnios sobre as nossas vidas. Nós declaramos que estamos contentes no Senhor. Estamos satisfeitos, pois temos o Senhor em nossas vidas. O Senhor é o nosso pastor e de nada sentiremos falta, porque o Senhor nos supre, porque o Senhor nos atende. E em gratidão nós dedicamos a Ti os dízimos, as ofertas aqui alçadas esta noite. Abençoa, Senhor, que venha para o sustento da Tua casa. Dê sabedoria à liderança desta igreja, na administração, ó Deus amado, na utilização dos recursos aqui colocados. E, ó Deus, abençoe também aqueles que de repente não puderam contribuir nesta noite. Tu sabes, Senhor, o que está se passando. Abra as portas, dê condições para que todos possamos participar deste momento com alegria. Ó Deus amado, como expressão de gratidão ao Senhor, porque o Senhor tem sido o nosso pastor, o Senhor tem sido aquele que tem suprido as nossas necessidades. E nós estamos aqui agradecidos por isso. E dedicamos a Ti, Senhor amado, tudo que foi aqui colocado para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Vamos continuar louvando ao Senhor. Eu convido, é um cântico bastante conhecido, eu convido você a não apenas cantar e fazer de repente os gestos ou as coreografias, mas a meditar na letra desse cântico e a se lançar realmente, a se deixar guiar pelo Senhor Jesus. Muitas vezes Jesus nos chama para sair um pouco do nosso barco, sair um pouco da nossa segurança e pisarmos nas águas, olhando firmemente para Ele. Que a gente possa fazer isso agora, em nome de Jesus. Quando
possamos cada vez mais experimentar dessa segurança na presença do Senhor, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio às ondas gigantes adiante de nós, que possamos experimentar essa segurança do Senhor. E agora nós vamos falar do valor que você tem. É o momento da comunhão. Você é convidado a sair do seu lugar, cumprimentar as pessoas, dar aquele abraço e a ministrar sobre a vida do seu irmão e do seu irmão, quanto você tem valor para o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. essa verdade do Senhor em nossas vidas, né? Que possamos declarar que o nosso Deus possui a sua bondade, que nós possamos cantar a bondade do nosso Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Tu és bom, Senhor. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me
lembramos como o Senhor tem sido bom para conosco, como o Senhor tem sido fiel em todo o tempo para conosco. Se estamos aqui, ó Deus, é por sua causa. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem manifestado a sua doce mão sobre nós. Até aqui o Senhor tem manifestado da sua graça, da sua misericórdia. Até aqui a bondade do Senhor tem nos perseguido. Ó Deus, que nós possamos nos apossar dessa verdade que Davi expressa no Salmo 23. Certamente que a bondade do Senhor me seguirá todos os dias. Possamos nos cercar dessa bondade e expressar essa bondade. Viver, experimentar cada vez mais da bondade do Senhor sobre nós. Receba, Senhor, a adoração da tua igreja, do teu povo esta noite. Tu és um Deus muito bom. O Senhor tem sido bom para com o seu povo. O Senhor tem sido bom para conosco. O Senhor tem sido bom para comigo, meu Deus. Meu Paizinho querido. Receba o louvor da tua igreja nesta noite. Para a glória e honra do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Podemos assentar. Em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus por este tempo de louvor, de adoração, por este tempo em que sentimos a bondade de Deus aqui entre nós, no nome de Jesus. Quero também dar as minhas saudações aos irmãos, às irmãs que sempre estão nos apoiando através da live, através da página da nossa igreja. Aos irmãos que neste momento nos acompanham, um grande abraço. Aos irmãos que talvez amanhã, no período da manhã, quem sabe no período da tarde ou da noite, terão acesso também ao nosso culto. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, a cada uma de vocês, no nome de Jesus. Hoje é culto de ceia. Eu vou pedir, para mim aqui, fazendo um favor, Sandra. Não dá para ficar segurando o microfone, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Meus queridos irmãos, hoje é culto de ceia. Hoje é tempo de festa na presença do Senhor. É tempo de festa na casa do Senhor. E nós estamos muito felizes. Eu estou feliz em poder estar aqui. E penso que vocês também estão felizes. Porque não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Não é verdade? Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Em nossos cultos de ceia, as crianças não descem, para elas já começarem a analisar, quem sabe, os fatos, os acontecimentos desta festa maravilhosa, deste tempo maravilhoso na presença de Deus. Então as nossas crianças, os nossos adolescentes ficam. Observem, quem sabe logo, aqueles adolescentes que ainda não fizeram a sua pública profissão de fé. Na verdade, pública profissão de fé, porque a maioria acho que já se batizou, né? Então, quem sabe, seja um momento também para Deus tocar o coraçãozinho de vocês, e vocês logo fazerem aí o catecúmenos e estarem participando conosco também deste tempo glorioso na presença de Deus. Ok? Quero convidar a amada igreja a estar abrindo a palavra lá no Evangelho de São Mateus. Evangelho de São Mateus, capítulo 17, do 3 ao 5. Evangelho de São Mateus, capítulo 17, do 3 ao 5. Na minha Bíblia, página 1368, aproximadamente também, para você que talvez tenha a sua Bíblia um pouco diferente da minha. Ok, vamos lá então. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Oremos. Pai querido, nós queremos agradecer-te por este momento glorioso, ó Pai, em tua presença. Ó Deus, como é bom, como é agradável estarmos aqui em união, estarmos aqui num só propósito, ó Deus, de louvar e glorificar o teu santo nome, Pai. Ó Deus, como cantamos, não existe nada melhor do que estar diante de ti, do que estar diante da tua doce e augusta presença, cantando a tua bondade, Pai, proclamando a tua bondade, o quanto o Senhor é um Deus que ama, o quanto o Senhor é um Deus misericordioso para com as nossas vidas, Pai.
Obrigado também por este momento da palavra, Pai. Por este momento, ó Deus querido, quem sabe do acerto, quem sabe, ó Pai querido, da transformação, da libertação, por instrumento da Tua palavra. Que cada coração, ó Deus, esteja realmente se aquietando diante de Ti, se aquietando diante da Tua presença, Pai. No nome de Jesus, desde os menores aos maiores, ó Deus, que a Tua igreja possa realmente se aquietar para receber a Tua palavra em espírito e em verdade. No santo e maravilhoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, Deus colocou em meu coração a necessidade de estar falando um pouquinho sobre perdão. A necessidade de estar discorrendo um pouquinho aqui, sob a direção do Espírito Santo, este precioso tema que é o tema do perdão. Nós estamos fazendo um curso de mentoria que está sendo realizado, ministrado pela Faculdade Teológica Sul-Americana. A primeira pessoa a trabalhar conosco, a trazer orientações para nós foi o reverendo Antônio Carlos Barros. E ele falou sobre reconciliação. Reconciliação. Um tema muito presente na mesa de Cristo, na ceia do Senhor. E eu me lembro muito bem que o reverendo AC, nos inspirando ali, nos motivando a falar sobre perdão, ele disse: olha, poucos pastores estão falando sobre perdão em nossos cultos. Poucas igrejas estão recebendo ministrações sobre perdão, acerca do tema perdão. E é verdade. E é verdade. Qual foi a última vez que você recebeu um sermão que pudesse te orientar acerca do perdão? Não é isso? O tema é muito relevante, porque perdão é algo que está presente em nossas vidas o tempo todo, diuturnamente. Existe a presença dessa grande necessidade em nós. E o próprio... Perdão, irmãos. Perdão. Estamos falando sobre perdão, e perdão aí porque o negócio está bravo, viu? Eu peguei uma gripe, ou ela me pegou de jeito, que não fui eu quem a pegou, e foi realmente bem forte. E eu estou nessa agora. Todas as vezes que me dá gripes fortes, eu tosso muito. Então, me perdoe um pouquinho aí, tá? A gente vai, em nome de Jesus, trabalhar o tema, discorrer sobre o tema. Em nome de Jesus, você vai receber a palavra, você vai ser ministrado. Com certeza vai ser preparado para participar do banquete de Cristo. Como eu estava dizendo, o feedback que o reverendo AC nos deu, ele é realmente fundamental para a igreja de Cristo. Ele é fundamental para as nossas vidas, para a minha vida. Ele é fundamental para todo o povo que se chama cristão pelo mundo afora. Não é isso? E eu me lembro muito bem que, numa altura da palestra, o reverendo Antônio Carlos, ele discorreu de forma sintética como ele vê o perdão. O que é perdão na sua acepção correta? Porque há muita controvérsia sobre o tema. E como há, às vezes temos uma dificuldade tão grande de entender, de interpretar,
este tema de interpretar essa necessidade, não é verdade? E ele discorreu naquela palestra, exprimindo o que ele pensa sobre perdão. Ele diz: perdão é lembrar sem sentir dor. Perdão é lembrar sem sentir dor. E tem um artigo muito interessante também, que é, na verdade, uma palestra que o reverendo Hernandes Dias Lopes deu, que coaduna com este tema, pontuado pelo reverendo Antônio Carlos. E nós encontramos também neste texto do reverendo Hernandes Dias Lopes muita semelhança de tudo aquilo que o pastor, o reverendo Antônio Carlos, nos ministrou em um dos nossos módulos. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o nosso tema, de forma sintética, vai ser: qual é o significado do perdão? Ou seja, o nosso tema para hoje é: perdão é lembrar sem sentir dor. Perdão é lembrar sem sentir dor. Essa frase, que de certa forma sintetiza o perdão, ela é muito interessante. Interessante na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Precisamos entender este sentido do perdão, para não sermos de forma alguma prisioneiros deste sentimento, que talvez possa ser a mágoa, um ranço, uma rusga de alguém, um sentimento com relação a determinadas amizades, um rompimento com alguém, talvez. E isso muitas vezes acontece na casa, no lar, entre entes de uma mesma família. Nós, enquanto família, precisamos entender este tema, precisamos entender o significado do perdão, que é lembrar sem sentir dor. A Igreja de Cristo precisa também entender este significado, que perdão é lembrar sem sentir dor. Quem sabe lá no seu âmbito de trabalho você possa viver na prática o significado do perdão, entendendo que ele vem, ele acontece quando nós nos lembramos de uma situação que nos causou dor, sem voltar a sentir dor. Meus queridos irmãos, na Bíblia há alguns textos que falam que quando Deus perdoa, Deus esquece. E talvez por causa desses textos bíblicos, algumas pessoas fazem a sua interpretação na forma literal, na sua forma literal. Ah, pastor, mas está escrito na Bíblia que Deus fala que Ele perdoa e que Ele se esquece. Meu querido irmão, minha querida irmã, o nosso Deus tem atributos. E um dos seus atributos é o atributo da onisciência. Você acha que Deus vai ser marcado talvez por um processo de amnésia? E vai se esquecer daquilo que Ele te perdoou? Não é assim que acontece. Não podemos interpretar alguns textos bíblicos na sua forma literal. Quando está escrito lá no profeta Miqueias, por exemplo, que ele se esquece quando nos perdoa, não quer dizer que ele passa por esse processo de amnésia, porque o nosso Deus tem por característica também, em um dos seus atributos, a onisciência. Para Deus esquecer, sabe o que é? É não cobrar
é cancelar. É não cobrar mais aquela mesma dívida. Se ele te perdoou, ele não vai ficar, tá vindo você, né? Eu te perdoei ontem você fez isso ou aquilo. Quando diz que ele não se esquece mais, é que se ele te perdoou, se você confessou, se você se arrependeu, se ele te perdoou, ele não vai te cobrar mais o mesmo pecado. Não é que ele se esqueceu, é que ele cancelou. Ele não vai te cobrar mais por aquilo que ele resolveu te perdoar. E é assim que Deus age. É assim que o nosso Deus age. E é assim que Ele nos ensina a agir também. Se você disse que perdoou alguém, não é que você passou por esse processo de amnésia. A gente se lembra. Tem até uma ilustração que nos ajuda a entender essa questão. Que é aquela situação em que um pai, ensinando a seu filho sobre o perdão, usou um prego e um martelo. E ele bateu com um prego numa tábua. E ele ensinou para o filho: sabe o que é perdão? Perdão é isso aqui. Ele foi com um martelo e tirou aquele prego da tábua. Mas o sinal ficou. O buraquinho do prego ficou. Então, às vezes fica. Não é que você literalmente sofreu uma amnésia e não se lembra mais daquilo que o irmão fez contra você, daquilo que talvez você tenha feito contra alguém, e esse alguém também precisa te perdoar. Não é isso? Queridos irmãos e queridas irmãs, o perdão é uma necessidade na vida da igreja. O perdão não é uma mera opção, é uma necessidade. Precisamos aprender a trabalhar a questão do perdão em nossas vidas. A Igreja de Cristo precisa aprender a trabalhar a questão do perdão conforme Deus. Precisamos nos espelhar em Deus e perdoar na mesma semelhança que Deus nos perdoa. Paulo, escrevendo aos irmãos colossenses, ele fala sobre isso. Como é que Deus perdoa? Como é que Deus perdoa quem falta contra Ele? Quem comete algum agravante contra Ele? Não é isso? Então precisamos entender o perdão na nossa vida. Até porque hoje é dia de culto, de ceia. Jesus trabalhou muito a questão do perdão em seu ministério. O perdão é algo que está assim muito estampado na vida e obra de Jesus. A gente vê Jesus ensinando seus discípulos a perdoarem. A gente vê Jesus ensinando as igrejas daquela época, aqueles grupos, pequenos grupos, aquelas multidões que o seguiam a perdoar, semelhante a Ele. Então, queridos irmãos e irmãs, o perdão é uma necessidade. Por quê? Porque perdoar é saudável. O perdão traz saúde à igreja. O perdão traz saúde espiritual à família. O perdão traz saúde espiritual ao cristão, à cristã. O perdão traz saúde aos relacionamentos, muitas vezes feridos, machucados. O perdão é necessário. O perdão está explícito na oração que Jesus nos ensina. Pai nosso que estás nos céus. O perdão está explícito na palavra de Deus. Então, querido irmão e querida irmã, a igreja precisa entender este significado que é o nosso tema. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Perdoar é lembrar sem sentir dor. O grande problema é que às vezes as pessoas, ao exercitarem o perdão, não conseguem ou conseguem fazê-lo na sua forma correta.
Quantas igrejas não sofreram divisões por causa da falta do perdão? Muitos grupos resolveram passar pelo cisma, pelo rompimento, pelo racha, a ter que, quem sabe, perdoar como Deus nos ensina, perdoar como a palavra nos ensina, na verdade. E o que mais nos entristece é que muitas vezes eles não perdoam, causam verdadeiros rachas, divisões nas igrejas, se vão e se bobear no primeiro domingo que se reunirem e ministram a ceia, como se nada tivesse acontecido, como se tivesse tudo certo, tudo tranquilo, tudo beleza, não é isso? Quantos casais às vezes não se afastam da presença de Deus? Quantos casais não estão sendo dizimados por causa da falta do perdão, por falta de uma interpretação coerente do significado do perdão? Precisamos entender o perdão, queridos irmãos. O reverendo Antônio Carlos Barros estava certo quando ele acelerou quanto a esta necessidade, quando fez esta constatação de que pouco se fala, de que pouco se pratica, de que pouco se vive o perdão. Não é isso? O perdão, ele é saudável porque ele trabalha a nossa mente. O perdão é saudável porque ele nos livra de cativeiros. O perdão é saudável porque ele traz qualidade de vida para nós. Ele traz qualidade de vida aos nossos relacionamentos. O perdão, na sua concepção correta, quebra grilhões, envergonha Satanás, envergonha levantes de hostes infernais, porque o perdão é terapêutico. Qual foi a última vez que você perdoou, meu querido irmão? Que você perdoou, minha querida irmã? Será que nós estamos perdoando conforme a palavra de Deus nos ensina? Conforme a palavra de Deus nos assevera? Destacaremos aqui 3 aspectos importantíssimos desse perdoar sem sentir dor. O primeiro aspecto, querido, ele está no versículo 4 deste capítulo 17. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-me. O primeiro aspecto que nós encontramos aqui no versículo 4 é que o perdão deve ser incondicional. O perdão deve ser exercitado na forma incondicional. Será que nós temos perdoado na forma incondicional? Quando alguém nos procura querendo se retratar, quando alguém nos procura querendo, quem sabe, fechar a ferida, tratar o relacionamento, será que nós temos perdoado usando esta ação incondicional? O perdão, meu querido irmão e minha querida irmã, não é uma mera questão de justiça, mas de misericórdia. O perdão é graça em movimento, é a graça de Deus na minha vida, é a graça de Deus na sua vida, é a graça de Deus na vida da igreja. E o que é graça? Graça é um favor que não merecemos. Graça é um favor que nenhum ser humano merece. Mas mesmo assim ela tem sido nos dada. E através deste primeiro aspecto nós entendemos que para Deus manifestar a sua graça em minha vida,
em sua vida, em nossas vidas, a primeira coisa que Ele fez foi nos perdoar. Se Ele não tivesse nos perdoado, essa graça não poderia ser desenvolvida na nossa vida. Ou seja, se Deus não tivesse nos perdoado, nós não teríamos recebido o seu perdão. Nós não teríamos sido, quem sabe, contemplados por esta verdadeira dádiva dos céus, verdadeira dádiva espiritual. Devemos perdoar, meus queridos irmãos e irmãs, mesmo que a pessoa, de repente, mas pastor, eu já ouvi muito essa resposta, pastor, mas ele não merece. Não fui eu que errei, foi ele, pastor. Eu tinha um amigo presbítero em Prudentópolis, na igreja de Prudentópolis, ele dizia assim para mim: Valdir, quem perdoa primeiro leva a bênção primeiro. Quem aprende a perdoar primeiro na concepção correta da palavra leva a bênção de Deus primeiro. Essa história, não, pastor, se ele tem que tomar a iniciativa, porque não fui eu, foi ele que errou. Não, pastor, eu já ouvi isso, eu me recuso. Eu me recuso a pontificar novamente a minha relação com essa pessoa. Porque ele falhou comigo, ele me machucou, ela me magoou demais. Então, pastor, não dá. Ele tem que vir se retratar comigo, ele tem que vir me procurar. Devemos perdoar, queridos irmãos, irmãs, quem não merece o nosso perdão. A semelhança de Deus, a semelhança de alguns personagens bíblicos. Por exemplo, José do Egito, que até retrata a questão do perdão de Deus na família. Ou vocês acham que problemas de relacionamento só acontecem fora da família, fora da igreja? Não. Eu já acompanhei famílias, casamentos que foram literalmente destruídos por falta do exercício do perdão. Falta do exercício do perdão. Então José do Egito, quando ele resolveu a perdoar os seus irmãos, ele o fez conforme ele aprendeu em sua vida espiritual. Com toda certeza, ele entendeu como Deus perdoa e perdoou a semelhança de Deus. Nós tivemos também Estevão. Eu às vezes fico olhando para aquele texto de Atos, capítulo 6. Misericórdia, gente. Ou seja, a trajetória de Estevão. Principalmente aquela trajetória de mártir. Recebendo aquelas pedradas na cabeça. E olha que ali, gente, eram pedras enormes. Recebendo aquelas pedradas. Sentindo já ali a ânsia ou ânsias de morte, e ainda dizer que era para Deus perdoar aquelas pessoas, porque elas não sabiam o que elas estavam fazendo ali. E Jesus na cruz, olha o que a gente fazia contra ele, aquela gente fazia contra a sua vida. E ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. Então esse é o primeiro aspecto, queridos irmãos. O perdão, ele tem que ser dado na sua forma incondicional. Você deve perdoar de forma incondicional. Porque quando ele fala sobre perdão aqui, e está aqui no versículo 4, 70 vezes 7, tem gente que já usa o sentido literal. Eu já vi até gente que teve a curiosidade de fazer as contas e dizer: mas ele quer dizer que, olha, é difícil uma pessoa errar tanto. Então, 70 vezes 7 dá tanto. Não. Existe aqui um emblema, um sentido, que me ensina, que te ensina, que nos ensina, que
não é a quantidade, porque se eu apresento o perdão como algo incondicional, não é 70 vezes 7, porque 70 vezes 7 seria condicional. Não é 70 vezes 7. É que 70 vezes 7, 7 na Bíblia é número perfeito. Não quer dizer que tem que ser 70 vezes 7, quer dizer que não existe limite. Jesus quis dizer que não existe limite. Não existe limite. Se você precisasse viver a sua vida perdoando alguém, você deveria fazê-lo. Porque não é o que Deus faz por mim e por você, do começo, meio ao fim? Ou você acha que depois que você se converteu, você não peca mais contra Deus? Depois que eu me converti, não peco mais contra Deus. Nós pecamos no pensar, pecamos no sentir, no falar, no agir. Pecamos na forma comissional. Ou às vezes pecamos na forma da omissão. Então, meus queridos irmãos, o perdão deve ser incondicional. É o primeiro aspecto que encontramos aqui. Mas no versículo 3 existe aqui um outro aspecto. Olha o que diz o versículo 3. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Jesus está nos ensinando aqui agora o perdão na forma cautelosa. O perdão é um exercício cauteloso. Como assim, pastor? Como assim o perdão deve existir também na forma cautelosa? O que seria isso? Que quando você for perdoar alguém, você não precisa se achar no direito ou se vestir daquela roupagem da humilhação ou da altivez. Não! Eu vou aproveitar que ele veio pedir perdão, ele errou contra mim, ele errou contra a minha casa, ele errou contra aquela pessoa que eu amo, então eu vou aproveitar e vou humilhá-lo. Não, eu vou te perdoar, meu querido irmão. Mas, sabe, aquela situação que você fez contra mim, contra o meu filho, contra a minha igreja, contra a minha família, eu vou te perdoar, mas meus queridos irmãos, o perdão deve acontecer na forma cautelosa. Ninguém que perdoa no método da arrogância está verdadeiramente praticando o perdão na sua concepção correta. Se você está se transvestindo da roupagem da arrogância, você não está perdoando. Se você está se transvestindo da roupagem da falta de humildade, você não está praticando o perdão. Nós não estaríamos praticando o perdão. Eu já vi muita gente agir dessa forma. Que na hora de praticar o perdão, não usou da cautela. E é o que Jesus está falando aqui, olha, acautelai-vos. O perdão deve vir, deve acontecer no exercício da cautela. Da cautela, você não precisa machucar porque você está perdoando. Você não precisa humilhar porque você está perdoando. Porque o perdão é dádiva de Deus e precisamos perdoar como Deus. Será que quando Deus me perdoa, Deus te perdoa, Ele traz a situação e fala, eu vou te perdoar, mas, não é assim que acontece. Quando Deus perdoa, Deus não fica humilhando. Quando os pecadores iam até Jesus, Ele dizia só uma coisa, perdoados estão os seus pecados, vão. Simplesmente não peques mais, não pequem mais. Perdoados estão os teus pecados. Em nenhum momento a gente vê Jesus em seu ministério falando, olha, eu vou te perdoar, mas o que você fez, olha, cá entre nós, hein? Então, meus queridos irmãos, quando nós praticamos o perdão, vamos ter humildade. Não importa o que a pessoa fez contra você, contra mim, contra nós. Vamos perdoar conforme Deus nos ensina. O profeta Isaías usa uma expressão muito legal que eu gosto muito, é que
não podemos, de forma alguma, quebrada ou apagar a torcida que fumega. Ou seja, se você está realmente perdoando, não precisa quebrar aqui, esmagar a cana quebrada, porque a cana já foi esmagada e você vai esmagá-la ainda mais, quebrá-la ainda mais. Isso não é perdão. Você vai apagar a torcida que fumega, por quê? Se você está realmente disposto a pontificar-se novamente em paz com a pessoa, com aquele que faltou, talvez, com respeito, com aquele que faltou, talvez, com brandura, com você, comigo, conosco. Quando praticamos o perdão, devemos ser sensíveis. A igreja deve ser sensível quando ela pratica o perdão. Nós precisamos usar da sensibilidade quando praticamos o perdão. No nome de Jesus. E isso envolve os desafetos. Ah, pastor, mas aquele desafeto. Não. Se você praticou o perdão conforme Deus ensina, você pode até lembrar do que ele fez contra você. Mas você não vai mais sentir dor. Porque quando você lembra, sentindo dor, você não perdoou. E se você sentir dor, não houve a reconciliação. Não houve a reconciliação. Então, meus queridos irmãos, este segundo aspecto é muito relevante também. O perdão deve ser cauteloso. Sempre. Sempre. Mas nós temos aqui também, lá no versículo 5, o nosso terceiro aspecto, que diz assim: então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Este terceiro aspecto nos ensina que o perdão deve ser fruto do nosso relacionamento com Deus. O perdão deve ser fruto do nosso relacionamento com Deus. Quem não está se relacionando bem com Deus, quanto maior o grau de distanciamento entre nós e Deus, maior grau de deliberar o perdão também. Quem não ama, quem não perdoa, é porque não tem nenhum grau de relação com Deus. Não consegue se espelhar em Deus. Não consegue viver, quem sabe, essa virtude ensinada, praticada por Deus. Então esse aspecto aqui também é de grande relevância para as nossas vidas. O perdão deve ser fruto do nosso relacionamento com Deus. Então aqui, no versículo 5, o perdão deve ser, nesse sentido, uma atitude fácil. Quem está em plena comunhão com Deus, está desfrutando de um relacionamento muito íntimo com Deus, vai conseguir perdoar. Vai entender a necessidade do perdão. E vai conseguir na prática perdoar. Conforme Deus ensina, conforme Jesus nos ensina através da palavra. E uma das coisas que nós percebemos aqui também nesse terceiro aspecto. Quando estamos entendendo o nosso relacionamento com Deus, não é possível a manifestação ou manutenção desse relacionamento com Deus sem o perdão. Então, mesmo que o perdão não seja indolor, nós vamos perdoar, nós vamos entender que precisamos perdoar. Mesmo entendendo que nós temos uma natureza decaída, uma natureza inclinada a não perdoar, inclinada a não deliberar o perdão, através da nossa relação com Deus, aquele espírito, aquele sentimento de vingança vai ser pacificado em nosso coração, vai ser pacificado em nossa mente, vai ser pacificado em nossa vida. E através de Deus haverá o deliberar do perdão. E isso é graça, meus queridos irmãos. Graça que não merecemos. Graça que ninguém merece, mas que em Cristo Jesus Deus nos dá e nos ensina a dar também para com a pessoa do nosso próximo. Por isso aqui, em conversa com Jesus, quando Jesus falou, olha só o que diz aqui.
do versículo 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Ou seja, quando Jesus ensinou como é, ou quando é que haverá realmente a prática do perdão, eles se sentiram alarmados, já gritavam: olha, Senhor, então aumenta a nossa fé, porque realmente não é fácil perdoar. Se for do jeito que o Senhor está falando, Jesus, olha, aumente a nossa fé, porque não vai dar mesmo. Se o Senhor não aumentar a nossa fé, se o Senhor não aumentar realmente o nosso grau de intimidade com o Pai, nós teremos uma dificuldade muito grande de liberar o perdão. Então, meu querido irmão e irmã, até nisso nós aprendemos que a nossa relação com Deus permite também que, além do nosso relacionamento saudável com Deus, nós vivamos um relacionamento saudável com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, que estão sujeitas e sujeitos a errarem em alguns momentos, em algumas situações que envolvem o nosso dia a dia. Mas quando realmente nós estamos em plena comunhão com Deus, o perdão vai ser deliberado. Eu quero concluir, queridos irmãos e queridas irmãs, lembrando novamente que perdão é lembrar sem sentir dor. Perdão é terapia para a alma. O reverendo Hernandes Dias Lopes usa uma expressão muito interessante que eu gosto muito. Ele diz assim: o perdão é uma asepsia para a alma. Sabe aquela ferida que não passou pelo processo da cicatrização, está aberta, está ali aquela impureza e a coisa não rola, a cicatrização não acontece? Às vezes temos feridas assim. Vamos pensar nas patologias do dia a dia, até mesmo envolvendo a anatomia humana. Sabe aquela última vez que você se machucou, uma ferida se abriu e demorou a cicatrização, você precisou ir a uma unidade de saúde, o enfermeiro, a enfermeira passou ali um instrumento para remover aquela sujeira, doeu. Olha, quando eu fui mordido por um cachorro, gente, quando o doutor começou a passar uma buchinha, literalmente uma bucha naquela ferida aberta, mas doeu demais. Mas ele disse: isso aqui é asepsia, para que você não tenha uma contaminação, não venha ter problemas mais sérios. Doeu, mas valeu a pena. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, às vezes dói, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu participei, na verdade, de algumas visitas a uma senhora. Ela não era da igreja. Me chamaram para orar por ela, porque ela estava desenganada. E, segundo os médicos, ela não tinha muito tempo de vida. Me chamaram para ir até o lar dela, a casa dela, e ministrar a palavra de Deus, orar com ela. E eu lembro muito bem que quando eu cheguei na casa dela, a família me conduziu até o quarto dela, porque ela estava numa fase terrível, fase de dor, ela não conseguia se levantar da cama. Ela estava vivendo um quadro crônico de dores. E quando eu entrei no quarto daquela senhora, ela disse: pastor, me ajude, pastor, eu estou sofrendo tanto nesta cama. Me ajuda, pastor. E, meus queridos irmãos e irmãs, Deus tocou em meu coração, Deus pôs em meu coração aquele texto bíblico de Tiago, capítulo 5, que fala também sobre a questão do perdão, né? A questão da confissão. E ela começou a chorar na medida que a palavra ia sendo exposta, na medida que o Espírito Santo ia discorrendo sobre a palavra. Ela chorou muito. E ela falou: pastor, pare um pouquinho aí que eu quero falar. Ela disse: eu estou profundamente tocado por Deus, porque existe em meu coração um ódio mortal contra... Ela tinha tido um problema seríssimo com o marido, se separaram, o marido literalmente abandonou aquela pobre senhora com as crianças.
E ela ficou sozinha sofrendo. E naquele momento ela nem estava podendo trabalhar para cuidar da família. O marido literalmente se foi, não prestou nenhum apoio, nenhum socorro, nenhuma ajuda. Ela falou: eu tenho um ódio mortal desse homem, eu tenho um ódio mortal, eu não consigo me libertar desse ódio. Começou, chorou. Pastor, ora por mim, que Deus me ajude a perdoar, que Deus libere ao meu coração essa capacidade de perdoar. Meus queridos irmãos e irmãs, foi um tempo tão precioso ali naquela casa. Foi um mover tão profundo do Espírito Santo ali, de Deus naquela vida. E em lágrimas ela pediu que eu orasse por ela. Eu fiz a oração, aquela oração que a gente aprende no evangelismo do pecador arrependido, auxiliando ela até na questão da confissão, a pedir para Deus capacitá-la a perdoar o marido. E a família disse que naquela tarde, depois que eu saí, ela pediu que fossem atrás do marido, que o marido fosse até a casa dela. E era para ela pedir perdão para eles se retratarem. Ele já tinha estabelecido nova família, mas ela não queria morrer sem perdoar aquele homem. Se abraçaram, choraram muito naquela tarde. Naquele mesmo dia ela se levantou da cama, não conseguia se alimentar mais. Ela mesma foi para o fogão, conseguiu preparar uma refeição gostosa para a família. Conseguiu sentar em volta de sua mesa com os filhos para se alimentarem. E naquela mesma semana ela se foi, ela morreu. Naquela mesma semana ela se foi. Ela não estava conseguindo fazer a sua passagem por causa da falta de perdão. Conheci a história de uma outra senhora que já estava com 90 e poucos anos de idade. Estava em peles e ossos, mas não conseguia fazer a sua passagem, porque existia um ódio mortal naquela vida. Um ódio mortal. Meus queridos irmãos e irmãs, esse sentimento não é de Deus, não vem de Deus. Se alguém te machucou, se alguém te magoou, se alguém nos magoou, vamos praticar o perdão, queridos irmãos e irmãs, vamos perdoar. Não fique olhando, não, foi ele quem errou, quem falhou primeiro. Vamos escolher a melhor parte. Vamos perdoar, sem sentir dor, conforme estamos aprendendo aqui nesta noite. Conforme Deus tem falado conosco aqui nesta noite. E eu digo isto para você jovem, para você adolescente, para você casal, porque a falta de perdão existe em todas as esferas dos relacionamentos humanos. Crianças, às vezes, têm dificuldade de perdoar também. Vamos perdoar, meus queridos irmãos e irmãs. Vamos optar por este melhor caminho, por esta boa parte. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Entenda, compreenda, perdoar é lembrar sem sentir dor. Entenda que quando você for praticar o perdão, você tem que fazê-lo na sua forma incondicional. Se lembre que você tem que fazê-lo também usando o método da cautela. Você deverá ser cauteloso. Não usar talvez aquela situação para você fazer um descarrego sobre a cabeça da pessoa, sobre a mente da pessoa. E que você entenda que para você realmente ter condições de perdoar, para nós termos condições de perdoarmos, precisamos de uma relação muito estreita com Deus. Daí vem Hebreus, lá no capítulo 13, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação. Sem a paz, ou sem a qual ninguém verá a Deus. Ou seja, sem o perdão ninguém verá a Deus. Segui a paz com todos e a santificação. Jesus Cristo é um pontífice da paz. E se você tem Jesus como seu paradigma, se nós temos Jesus como nosso paradigma, devemos também pontificar a paz nos relacionamentos. Isso está bem orientado no Sermão do Monte, quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças, que nós, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurado, que Deus faça de você, meu querido irmão, um pacificador, que Deus faça de você, querida irmã, uma pacificadora, no nome de Jesus.
nós vamos ter o nosso momento de oração e agora sim de confissão também. Então quero te convidar a curvar a tua cabeça. Jesus, quando ele ministrou aquela última ceia antes da sua morte, ele ministrou aquela ceia num clima de tristeza, porque ali naquela mesa tinha um traidor. Mas mesmo assim, Jesus optou pelo caminho do perdão. Alguém que estava traindo o próprio Filho de Deus ali. E Jesus ensina através da mesa, da ceia, que o melhor caminho é o caminho do perdão, é o caminho da pacificação. Então vamos orar, queridos irmãos e irmãs. Eu quero convidar os nossos dois presbíteros a virem à frente. O grupo Ministério do Louvor. Enquanto os nossos irmãos se posicionam, meu querido irmão, minha querida irmã, lá no capítulo 11 da carta que Paulo escreve aos irmãos de Corinto, nós aprendemos que sempre haverá uma grande necessidade. A necessidade de um autoexame quando nós participarmos da mesa de Cristo, quando nós participarmos da ceia de Cristo. Doquimazetou, autoexame, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E este exame, doquimazetou, é um autoexame. Você não tem que olhar agora para o irmão que está ao seu lado, para a irmã que está ao seu lado. Você tem que olhar para dentro de si mesmo. Hoje Deus falou conosco sobre esse tema tão relevante que é o tema do perdão. Como está o seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã? O meu coração, o nosso coração? Será que nós temos perdoado a semelhança do nosso Deus, a semelhança do nosso Cristo? Ore, meu querido irmão, minha querida irmã, peça perdão para Deus. Peça para Deus te ajudar, quem sabe, a eliminar aquelas arestas, a eliminar, quem sabe, aquelas mazelas que foram se acumulando ao longo da sua vida. Vamos livrar dessas mazelas em nome de Jesus, porque o perdão, tem muitos que acham que o perdão precisa de tempo. Para se praticar o perdão precisa de tempo. Não podemos deixar que o sol se coloque sobre a nossa ira. Não podemos colocar a nossa cabeça no travesseiro sem deliberarmos o perdão, ou quem sabe buscarmos o perdão para as nossas vidas. Este é o momento, meu querido irmão e minha querida irmã. Vamos estar buscando ao Senhor. Vamos estar confessando ao nosso Deus, no nome de Jesus. Eu peço ao presbítero Luan que faça uma oração agora de confissão e de gratidão a Deus também pelo seu perdão, no nome de Jesus. Pai querido, Pai de amor, nós queremos agradecer por este momento qual estamos reunidos aqui, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, para estarmos participando desta festa maravilhosa, que é a meditação da Santa Ceia do Senhor, Pai. Que neste momento, se houver pessoas, ó Pai querido, que ainda não se prostraram na tua presença, pedindo perdão pelos seus atos pecaminosos, pelos seus atos de iniquidade, ó Pai querido, que o Senhor com imensa graça e misericórdia ministre sobre estes corações, ó Pai. Ministra, Pai querido, a ponto dessas pessoas de fato pedirem perdão e escolherem, Pai querido, ceiar para a vida e não para a morte, ó Pai, em espírito e em verdade, Pai. Que possamos participar, Pai querido, trazer à memória aquilo que nos traz esperança, Pai. Comemorando, Pai querido, a Santa Ceia do Senhor e participando dela, Pai. Em nome de Jesus, esteja com cada um de nós, Pai, e que possamos fazer, Pai querido, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Quero convidar os irmãos, as irmãs que vão participar da ceia conosco a se colocar em pé, facilitando na distribuição do nosso kitzinho.
Fique em pé, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sempre costumo dizer, esta mesa não é minha, não é da Ebenezer, esta mesa é a mesa de Cristo. Se você está em plena comunhão com Deus e com a sua igreja, participe conosco no nome de Jesus. E quero fazer aqui um momento de reflexão sobre a importância da mesa, a importância da ceia em nossas vidas, no nome de Jesus. Depois nós vamos estar orando, consagrando o pão, consagrando o vinho, em nome de Jesus. Até eu quero usar uma expressão aqui que não é minha. Domingo passado eu estava com, eu digo crianças, as minhas crianças, assistindo um desenho bem popular, Kung Fu Panda. Aí tem um sábio, um mestre sábio, que ele verbalizou uma expressão ali que eu falei, misericórdia, glória a Deus, que expressão! Esse personagem realmente representa alguém que é sábio. É o Igor, uma coisa assim, uma tartaruguinha. E até a Lorena falou, pai, olha, anote lá para você não esquecer o que ele falou. Então eu anotei, está aqui, para falar como ele falou. Ele disse assim, o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente, presente de Deus. Que expressão gloriosa, meus queridos irmãos, tem a ver com o que Cristo consolidou na cruz. O ontem virou história, e que linda história! A gente cantou, conta a história. Que linda história que envolveu a minha salvação, a sua salvação. Quando ele fala de mistério, é escatologia. O pastor Ney vai ministrar na escola dominical, aí ó, para gostar aí, a vontade de vocês estarem vindo conhecer esse mistério. É escatologia. Como que vai ser a vida após morte? Como que vai ser amanhã, depois de amanhã? Como é que vai ser essa coisa? Agora, quando ele fala que esta frasezinha, o agora é uma dádiva, o hoje é uma dádiva, é por isso que se chama presente de Deus. Gente, que tremendo. Agora é uma dádiva, agora é uma virtude. Você pode participar da mesa de Cristo. Que bênção poder participar da mesa de Cristo. Que bênção poder olhar para trás e se deparar com essa linda história. Que bênção entender que porque Ele vive, Ele se projeta no futuro, coisa que eu e você não podemos. Jesus já está lá no futuro. O nosso Deus já está no futuro. O futuro é um mistério porque só Ele sabe como será o futuro. Mas nós cantamos, porque Ele vive. Eu vou ficar com medo do futuro? Porque Ele vive, eu posso crer numa coisa. Quando eu chegar lá no futuro, quem vai estar lá no futuro a minha espera? Cristo Jesus me abraçando para me dar um grande abraço. Um abraço gostoso. Que tremendo. A mesa de Jesus nos lembra, a mesa de Jesus nos lembra esse diálogo entre passado, presente e futuro. Participe, meu querido irmão, entendendo que você está diante de uma dádiva. Você está diante de um grande presente de Deus nesta noite, no nome de Jesus. O presbítero João vai orar, abençoando o pão e o vinho. Deus amado, Deus querido, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, colocamos na Tua presença, meu Deus, o pão e o cálice, Senhor Deus, que representa corpo e sangue de Cristo, Pai. Abençoa, Pai, no nome de Jesus, Pai. Derrama Tuas bênçãos sobre essa santa ceia, Pai, nós da qual podemos fazer parte, meu Deus. Abençoa ricamente a igreja, Pai, todos aqueles que compartilharam o pão e do vinho, Senhor. Sabemos que o Senhor nos deu essa oportunidade, Pai. No nome de Jesus, te agradecemos, Senhor Deus. Abençoa ricamente, no nome de Jesus. Amém.
que esse Jesus, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem tem fome, venha e coma. Enquanto você aguarda para receber, meu querido irmão, irmão, que dizia, vamos adorar ao nosso Deus. Vamos cantar com o nosso coração, em nome de Jesus. Na medida que você for servido, meu irmão, minha irmã, pode comer do pão, tomar do cálice, no nome de Jesus. Não precisa esperar. Ó Deus. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, se eu lhe amo, poderia ser. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Veja a glória dos céus, o poder de Deus, ao Calvário brilhante baixou. Essa cruz para mim, a mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, seu brilho poderoso será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Essa cruz pra descer, expressar no poder, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem essa luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, seu livro, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Amém. Amém. Todos os irmãos e irmãs foram servidos. Amém. Eu quero convidar o pastor Silvério a vir fazer uma oração de gratidão a Deus por mais este culto solene e de intercessão
pela nossa semana, que seja uma semana bem abençoada, no nome de Jesus. E ele vai estar impetrando a bênção do Senhor. Oremos, graças te damos, nosso Deus e Pai, pela bênção que temos de viver ainda num país que nos permite te cultuar, te adorar. Amém. Obrigado. Nós te louvamos, ó Deus, por esse momento tão precioso de relembrarmos o sacrifício, mas o grande amor de Deus por todos nós. Amém. E nós te pedimos, ó Deus, que ao sairmos desse tempo que passamos juntos, sejamos acompanhados, ó Pai, pelo Teu Espírito, que nos conduz, que nos orienta, que nos fortalece, nos consola, nos confirma e nos leva a bom termo para estarmos de acordo com a Tua vontade. Por isso, ó Deus, rogamos-te a Tua bênção e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém.